Pessoal, agora nós vamos falar de um conto que se chama A Ligação do Lobo. Esse conto começa assim. Odin, uma noite, teve um sonho. Ele sonhou com o fim das coisas. Sonhou que tudo estava acabando. E ele sonhou que com 3 filhos do Loki. Aí um dia, uma manhã, ele chamou Loki na presença dele e perguntou para Loki: como anda a família, Loki? Aí Loki ele era marido de uma esposa, de uma deusa, que chamava Sigyn. Aí ele: Sigyn tá muito bem, obrigado. E seus filhos? Ele tinha 2 filhos. O mais velho chamava Narvi e o mais novo chamava Vali. Aí ele: o Narvi é meio teimoso, não obedece, mas o Vali é um bom garoto, me obedece, faz tudo o que eu peço, são bons filhos. Eu digo: muito bem, Loki, muito bem. Aí depois teve um outro dia, quando o Loki não estava mais em Asgard, Loki tinha saído para fazer suas aventuras. Aí Odin chamou Thor e Tyr, ou Tyr, vou falar Tyr, tá? Tyr na presença dele e falou: olha, Loki, ele tem um amante, que é uma giganta de gelo, que chama Angrboda, ou Angrboda. Ele teve 3 filhos no Jotunheim. Vocês vão lá e vocês vão trazer esses 3 filhos. Então Thor e Tyr se prepararam e atravessaram Bifrost e foram para Jotunheim. Assim, Tyr era uma companhia mais adequada para Thor. Ele era, como eu posso dizer, ele era um cara guerreiro. Seria referente ao deus da guerra da mitologia nórdica. Interessante que o deus da guerra da mitologia nórdica não é Thor. O deus da guerra seria Tyr. Aí eles atravessaram o Bifrost, foram para Jotunheim, e lá nas vastidões de gelo eles chegaram num lugar, como eu posso dizer, que tinha grandes montanhas, e eles viram que os gigantes seguiam eles de longe. Aí uma das montanhas, como se fosse tinha uma habitação bem dentro dela, como se fosse uma espécie de castelo, mas dentro da montanha. Aí eles chegaram perto desse lugar, que ficava bem longe, num lugar bem gelado, como você pode imaginar assim, que você não conseguia ver nada, era tudo uma tempestade de neve. Aí eles chegaram nesse lugar, a Angrboda, a giganta, ela viu eles e saiu de lá. Aí eles entraram dentro desse castelo. Aí no salão principal do castelo, das profundezas da montanha, quando Thor e Tyr chegaram nas profundezas desse salão principal, eles se assustaram, porque eram 3 grandes criaturas. Aí o Thor foi tentar pegar a criatura maior, que era uma serpente gigante, que se chama Jormungand. Ele tentou pegar essa serpente, a serpente jogou um jato venenoso em cima dele, mas errou. Aí Thor e Tyr saíram, eles arrancaram um pinheiro bem grande que tinha lá, limparam o pinheiro, eles entraram de volta, pegaram na amarra a criatura, essa serpente, amarraram ela em volta do tronco e amarraram a cabeça dela no tronco. Aí o segundo filho era um lobo filhote. Aí o Tyr foi e colocou uma mordaça na boca do lobo e colocou uma coleira do filhote. E a terceira filha era uma mulher, uma moça, que tinha assim, um lado do rosto era um rosto rosado, um cabelo castanho, muito bonito, castanho claro, e um olho verde. E do outro lado era um rosto como se fosse em putrefação, o rosto de um cadáver e um olho morto. Aí eles começaram a levar. O Thor carregava no ombro o pinheiro, o tronco do pinheiro, com o Jormungand preso. Tyr pegava a coleira, trazendo a coleira, né, como se fosse um cachorrinho, trazia o filhote com ele, e a menina seguia eles. Eles foram andando por dias ali na vastidão gelada. Aí um dia eles estavam numa clareira de uma floresta. Aí numa noite, né, você estava na clareira da floresta, acenderam uma fogueira. Aí Tyr tirou a mordaça da boca do filhote de lobo. Ele viu que esse filhote não ia fazer mal para ele. O filhote brincava com ele. Ele colocava a mão na boca da criatura, brincava com a criatura, passava a mão no pelo da criatura, como se fosse um cachorrinho. E o filhotinho ficou lá amigo do Tyr. Aí uma hora Thor estava sentado perto da fogueira, a menina estava quieta do outro lado lá. Thor virou para Tyr e falou: você percebeu? Tyr falou: o quê?
parece que os gigantes estavam seguindo a gente, eles se afastaram. E Angrboda não veio atrás, a mãe não veio atrás. Parece que eles querem que a gente leve essas criaturas para fora de Jotunheim. Aí a Tyr falou, bobagem. Mas aí a Tyr ficou pensando nisso. Eles atravessaram vários dias por Jotunheim. Aí eles chegaram na Bifrost, atravessaram a Bifrost e foram para o palácio de Odin, Gladesheim, lá no salão principal, onde Odin tinha o trono dele. E tinha vários deuses ali conversando com Odin. Aí na hora que eles chegaram, o Thor chegou, colocou o tronco bem na presença de todos, assim, bem na frente de todos. Ele falou, você mandou, Odin, pai de todos, mandou buscar as criaturas. Essa aqui é a maior e a que eu acho mais perigosa. Aí todos os deuses, que criatura horrorosa. Aí Odin falou, não, é só uma criança. Está em crescimento e desenvolvimento. Ele falou, Thor, vem comigo. Aí eles atravessaram a Bifrost, foram para uma região, seria nos arredores, nos arredores de Midgard, digamos, nos arredores além de Midgard, podemos dizer. No rio Oceano, entre aspas, mar, no rio Oceano. E lá ele falou para Thor soltar a criatura. Só soltou a criatura e a criatura submergiu no oceano. Aí Odin pensou, fiz como o meu sonho disse. Depois ele voltou pro salão. Aí ele chegou, aí ele sentou de novo no trono dele e foi pra menina e falou, menina, vem cá. E a menina foi na frente de Odin. Ele falou, menina, como você se chama? Ela disse, se agrada ao pai de todos, eu me chamo Hel. Ele disse, uma menina educada. Muito bom. Ele olhou para a menina, que tinha um rosto rosado, bonito, de olho verde, de um lado, né, cabelo castanho claro, e do outro aquele rosto em putrefação, aquele cabelo tudo destruído, aquele olho morto. Ele falou, menina, você está morta ou está viva? Ela falou assim, eu sou apenas eu mesma. Mais sagrado ao pai de todos, eu me sinto mais à vontade na presença dos mortos. Ele falou, tá certo. Menina, vem comigo. O Odin cruzou Bifrost com a menina, com a Hel, foi até a Urd. Ele e o Urd desceram, como eu posso dizer, eles desceram nas profundezas, embaixo de Niflheim, embaixo do reino da tortura de Niflheim, bem nas profundezas dos reinos. Aí ele falou para ela, Hel, aqui vai ser seu reino. Aí o Urd falou, dá o nome para suas possessões. Aí a Hel deu nome para todos os lugares. Esse aqui é o lugar tal, esse é o lugar tal, esse é o lugar tal. A Hel ficou contente. Aí Odin pensou, fiz também de acordo com os meus sonhos. Aí ele voltou pro trono dele e ele falou para Tyr, leva o lobo e solta ele nas florestas ao redor de Asgard. E você vai ficar responsável pela alimentação do lobo. Aí Odin pensou com ele, essa criatura me dá arrepios. Esse eu tenho que prender. E ele pensou assim, ele pensava assim, Odin. Ele lembrava do sonho dele. No sonho dele ele viu um lobo gigante, assim do tamanho de mundos, com os olhos cor de ambar. E esse filhote tinha olhos cor de ambar. Então é o seguinte, esse filhote se chamava Fenrir. Fenrir falava com voz de homem. Entendia e conseguia se comunicar com os deuses e também entendia a linguagem dos homens de Midgard. E Fenrir foi crescendo. Então Tyr de início jogava carne crua para esse filhote que cresceu e um dia estava do tamanho do lobo adulto. De repente esse filhote já estava do tamanho de um urso. E com o tempo logo ele já tinha passado do tamanho de um alce. Logo Tyr estava jogando touros inteiros para a criatura comer. Aí um dia Odin, quando viu que a criatura não era mais um filhote, ele chegou na ferraria dos deuses e falou para os ferreiros, prepara para mim uma corrente muito forte. Aí quando essa corrente ficou preparada, Odin chamou os deuses numa tarde, chamou Tyr, chegou pro Fenrir e falou, Fenrir, você está crescendo, você é um ser muito forte. Eu quero fazer uma coisa, eu quero testar a sua força. Eu quero saber se você é tão forte quanto um Jotun de Jotunheim. Você aceita? E Fenrir era vaidoso. Ele aceita, pai de todos, eu aceito o desafio. Muito bem. Fenrir, deixa a gente amarrar você? Ele aceitou, os deuses foram, amarraram Fenrir. Aí Odin falou para Fenrir, Fenrir, vai e se solta. Aí Fenrir foi, esticou os tendões dele,
Fui pra cá, foi pra lá, daqui a pouco, pá, estoura a corrente. Aí Fenrir, pai de todos, olha só, eu sou tão forte quanto um Jotun de Jotunheim. Aí Odin, magnífico, Fenrir, magnífico, os deuses, magnífico, aplaudiram, magnífico. Depois Odin foi para a ferraria dos deuses e falou: quero que vocês preparem a corrente mais poderosa e mais forte que vocês já prepararam, que seja praticamente indestrutível. Aí estavam trabalhando na ferraria dos deuses. E Tyr não estava a par desse fato. Ele estava todo contente, que era tão forte quanto um Jotun. Aí um dia ele chegou para Tyr e falou: Tyr, quando Tyr tinha divulgado a alimentação para ele falou: você acha que os deuses vão me testar de novo? Tyr falou: sim, os deuses vão te testar de novo, Fenrir. Depois passou um tempo, quando a corrente ficou pronta. Dizem que a corrente era tão grande, tão gigante, acho que ela era gigantesca. Dizem que o tamanho de um anel da corrente era do tamanho de um homem, e que um homem sozinho não conseguiria erguer ela. Aí os deuses chegaram para Fenrir e falaram. Nessa época o Fenrir já era muito grande. Aí quando eles chegaram para Fenrir na verdade fez uma festa, igual um cachorrinho faz. Brincou com os deuses, mas mesmo assim era uma visão horrível de assistir. Tyr se divertia lá, porque ele tinha cuidado do cachorro desde filhote, do lobo desde filhote. Mas os deuses olhavam com horror aquela cena, aquele bicho monstruoso. Por mais que parecia um bicho manso, era um bicho monstruoso. Aí ele chegou. Aí o Odin falou pra ele, falou assim: Lobo Fenrir. O Odin falou pra ele: nós temos um desafio pra você, um outro teste. Você quebrou nossa primeira corrente. Essa corrente se chama Draupnir. Fizemos a corrente mais forte de Asgard, praticamente indestrutível. Se você quebrar essa corrente, você vai ser mais forte que um Jotun de Jotunheim, porque um Jotun não consegue quebrar essa corrente. E a sua fama e a sua glória vai correr pelos 9 reinos. Você aceita o desafio? Fenrir olhou: pai de todos, não existe glória sem riscos. Eu aceito o desafio. Eu disse: muito bem. Ele falou para os deuses: amarra o lobo Fenrir. Eles amarraram o lobo Fenrir com a corrente. Aí os deuses ficaram esperando. Aí Fenrir esticou os tendões, rolava na terra, puxava para cá, puxava para cá. De repente, aí nesse momento que foi de repente, os deuses sentiram uma coisa e todos eles se afastaram. Aí que se afastaram, pá, a corrente estourou. No que ela estourou, dizem que os anéis da corrente caíram por toda Midgard. E dizem que caíram dentro das profundezas da terra. As antigas tradições. Voltando ao assunto, aí Fenrir ficou todo contente, né? Olha, pai de todos, como eu sou forte. Eu sou mais forte que em Jotun de Jotunheim. Que seja cantado pelos 9 reinos que Fenrir é o mais forte de todos. E aí todos os deuses, magnífico, mas Fenrir percebeu pelo olhar que todos os deuses estavam com medo. E Fenrir percebeu que inclusive Tyr estava com medo no olhar. E Fenrir ficou pensando nisso depois que os deuses foram embora. Então Odin foi e mandou vir Skirnir, que era o servo de Frey, aquele servo que eu contei lá atrás a história de Frey. Mandou vir Skirnir, o elfo de luz, chamou para o Skirnir e falou: Skirnir, você vai até Nidvalir, o reino dos anões, e você vai encomendar para eles fazerem uma corrente. Ele deu lá a lista, que é um bando de ingredientes impossíveis. O que não importa os ingredientes, o que importa é a história. Aí pegou esses ingredientes impossíveis, o nome que tinha que fazer. Skirnir pegou a lista, pegou seu cavalo lá no estábulo e atravessou Bifrost e foi para Nidvalir. Depois de vários dias, uma noite, Skirnir chegou lá em Asgard, em Gladsheim, com uma caixa de madeira. Entregou a caixa de madeira para Odin. E tinha Odin abriu a caixa, tinha uma corda que tinha o formato de uma lesma e brilhava como uma lesma. Aí depois, no dia seguinte, Odin e os deuses levaram Fenrir para uma ilha no rio Oceano, entre aspas, o mar, no meio do mar. E aí eles fizeram um dia de jogos. Fenrir estava se sentindo suspeito de início, estava suspeitando os deuses. Mas ao longo do dia ele foi baixando a guarda e foi um dia de jogos entre eles. Aí no fim do dia, Odin pegou a caixa e falou: Lobo Fenrir, temos mais um desafio para você. Aí o Fenrir ficou olhando para ele. Aqui, ele abriu a caixa. Eu mandei fazer uma corrente para te prender.
Aí Ferry olhou pra caixa e falou, isso é uma mera corda. Não, isso não é um desafio. Aceita, Lobo Ferry, que a gente coloque essa corda em você? Aí ele, não, isso não é um desafio, isso é uma corda. Aí o Tyr pegou a corda e tentou arrebentar. E falou, eu não consigo arrebentar, Ferry. Ah, mas tragam pra mim correntes. Um desafio digno pra mim, não um desafio inútil. Odin olhou pra ele e falou, tá com medo, Lobo Ferry? Ele olhou, eu não tô com medo de vocês, criaturinhas pequenas. Vocês que têm medo de mim. Aí os deuses começaram a zombar dele. Ah, Ferry tá com medo. Aí Ferry pegou e falou, não, criaturas, vocês têm medo de mim. Aí Odin falou pros deuses, calma, Ferry tá sendo sábio. O guerreiro sábio suspeita de traição. Ferry tá com medo que nós traímos eles. Tá com medo que nós vamos trair ele. Ferry quer garantias. Ferry ficou olhando para Odin e ele falou, Ferry, se você conseguir arrebentar essa corrente se chama Gleipnir. Se você conseguir arrebentar Gleipnir, nós vamos deixar você ir. E você vai sair daqui como o ser mais poderoso dos 9 reinos, mas nós vamos deixar você ir. Se você não conseguir arrebentar a corrente, nós vamos te soltar. Vamos ver que nós não temos nada a temer de você. Tendo visto que eu não tenho nada a temer de você, você está livre para ir, você está livre para ficar. Você está livre para ficar perto de nós. Mas Ferry queria ir embora. Não, eu quero ir embora. Mas muito bem, você vai estar livre para ir de qualquer jeito. Ferry olhou, falou, como você disse, pai de todos, eu quero garantias. Então, eu aceito o desafio de vocês, na condição de que um dos deuses coloque a mão na minha boca. Se eu conseguir arrebentar a corrente, essa corda que vocês fizeram, eu abro a minha boca, o Deus tira a mão e eu vou embora. Se eu não conseguir arrebentar a corrente, vocês me desamarram, eu abro a minha boca, o Deus tira a mão, tira o braço da minha boca e eu vou embora. Agora, se vocês me traírem, eu vou arrancar a boca, eu vou arrancar o braço do Deus. Qual é o Deus que vai colocar o braço na minha boca? Todos os deuses ficaram se olhando. Aí Tyr falou, eu vou colocar meu braço na sua boca. Aí ele colocou o braço direito na boca de Ferry para mostrar, tipo assim, tenha confiança em mim, eu tô me confiando em você. Aí Ferry pressionou a boca no braço de Tyr. Aí Odin mandou amarrar Ferry. Aí quando estava pronto, Odin falou, Lobo Ferry, pode se soltar. Aí Ferry pressionou seus tendões, fez forças, tentou fazer de tudo, mas quanto mais ele pressionava os tendões, quanto mais força ele fazia, mais as cordas amarravam ele. De início os deuses sorriam, depois os deuses davam risada, depois os deuses gargalhavam. Tudo muito engraçado. Aí nesse momento, quando Ferry não conseguia se movimentar mais, ele olhou com os olhos cor de âmbar para Tyr. Tyr falou, vai em frente. Vai em frente. Ele arrancou o braço de Tyr. Aí Tyr pressionou o toco com a mão esquerda com força para evitar o sangramento. Aí os deuses pegaram Ferry com a corda e começaram a descer com ele para as profundezas da terra. Tipo como se tivesse cavernas nessa ilha. Eles desceram para as cavernas. Foram bem nas raízes da montanha. E lá eles começaram a amarrar essa corda. Em um momento, Ferry atacou um dos deuses. As tradições estão perdidas. As tradições não dizem qual deus Ferry atacou. Diz apenas que Ferry atacou um dos deuses. O deus, ele usava uma espada bem grande. Uma dessas espadas de 2 mãos enorme. Ele conseguiu escapar e ele pressionou a boca de Ferry com a espada e prendeu ela no solo da caverna. Aí Ferry ficou lá amarrado, com a boca aberta, e da boca de Ferry saía como se fosse um rio de saliva, e diziam as tradições que também era um rio venenoso. E Ferry ficou preso ali. E os deuses subiram então de volta para a superfície, um dando tapa nas costas do outro, e Tyr pressionando o braço. E essa é a história da ligação do lobo.